No domingo passado, depois do culto, eu vim aqui na frente e falei com o Leandro que eu tive, no final da palavra dele, eu tive vontade de vir aqui na frente e contar a história do meu irmão. E aí ele falou, então faz o seguinte, você fala no domingo que vem. E eu passei o resto da semana pensando assim, por que eu não ouvi os conselhos da minha mãe e mantive a boca fechada? Não estou brincando, não foi lá muito fácil. Então eu vou contar essa história, quer dizer, uma parte da história lá do meu irmão. Num sábado de manhã, um sábado como esse, assim, luminoso, né? Temperatura super agradável, ele me ligou. Quase sempre a gente se falava no sábado, ou para conversar mesmo, ou para combinar alguma coisa, fazer alguma coisa. E teve aquela conversa normal, como tinha sempre, num tom absolutamente tranquilo. E quando chegou no fim da conversa, ele terminou com uma bomba atômica para mim. Falou, olha, sabe aquele sinal que eu tinha aqui na barriga? Ele, de repente, começou a ficar úmido. Eu fui lá no Luiz Carlos. O Luiz Carlos era um primo nosso, muito ligado com ele, um patologista. Ele me levou no hospital para tirar aquilo e era um melanoma. Vê só, irmãos, era um melanoma externo na pele, então era o menos pior de tudo. Mas mesmo assim, aquele negócio bateu muito pesado. Passou algum tempo, em outro sábado, ele me ligou de novo, a mesma coisa, aquela mesma conversa. Quando chegou no fim da conversa, ele falou, olha, eu comecei a sentir uma coisa aqui embaixo do braço, e era uma metástase num glândulo linfático. E aí, o prognóstico era profundamente sinistro. Desde a primeira ocorrência, não é? Esse primo nosso tinha levado ele lá para os servidores de Estado, que na época era um hospital top de linha. Eu acho que depois ele entrou assim numa fase difícil, não sei como é que está agora, mas naquela época era aquele lugar que os estudantes de medicina brigavam para conseguir uma vaga de residência lá, top mesmo. E ele gostava muito do meu irmão, gosta, convocou todo mundo lá. O Geraldo me falou que quando ele foi ter o resultado da biópsia, tinham 14 médicos na sala. E o pessoal não tentou enfeitar o pavão, não. Foram direto, falaram com ele, olha, o negócio é brabo, não tem muito o que fazer. Foi extraído, né, mas não tinha muito o que fazer depois disso. Provavelmente, nos 3 meses, esse negócio está todo espalhado aí. E olha só, talvez por causa de nossa experiência assim, prematura de orfandade, né, o nosso pai morreu quando ia fazer 10 anos, ele tinha 9, não, ele tinha 8. A gente criou uma ligação, e foi uma coisa muito traumática, muito mesmo. Repara, eu estou contando uma série de coisas aqui que eu já contei de maneira mais fragmentária, né? Estou me repetindo. E foi uma coisa muito chocante, porque nós acordamos no meio da noite, ouvindo vozes em casa, agitação, e descobrimos assim, de repente, que ele tinha morrido. Provavelmente por isso, nós criamos uma ligação muito forte mesmo. Eu me dei conta agora, há pouco tempo, que eu me penso mais como Duca do que como Eduardo. E eu creio que é porque esse apelido foi colocado por ele. Então, para mim, ele tem uma carga afetiva gigantesca. Foi muito curioso, isso é bem recente, eu percebi isso. Talvez porque atualmente é raro eu ter que fazer uma assinatura oficial, não é? Caiu essa ficha.
E eu fiquei num desespero terrível. Estava desesperado mesmo. A sensação era que o mundo tinha acabado. E aí eu comecei a orar. E eu fico achando que foi a primeira vez que eu orei na minha vida. Olha só, eu já era um adulto. E eu cresci na igreja. Então eu fiz um número gigantesco de orações nesse tempo todo que eu já tinha vivido. Vou botar orações entre aspas. Porque eu fico pensando que eu orava porque me ensinaram que eu devia orar. Às vezes até porque era habitual. Porque estava numa reunião de mocidade na igreja e me pediram para orar. Ou porque às vezes me sentia culpado e orava para ver se a culpa diminuía. Mas eu creio que orar realmente eu nunca tinha feito até aquele momento. Porque foi aquela oração de quem se sentia numa situação totalmente sem saída. E aí, eu creio que o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas à minha mente. Coisas assim, peraí, e essa história da vida eterna que você fala, isso não tem nenhum significado nessa situação que você está vivendo? Será que esse desespero é necessário? E aí, irmãos, eu tive que começar a pensar o seguinte, que uma série de coisas que eu acreditava ou dizia acreditar, elas não iam eliminar ou evitar a dor profunda caso ele morresse. Mas que aquele desespero, aquela sensação que a vida acabou, podia e devia ser superado. É interessante porque, repara só, eu vivi numa época que eu estava na universidade. A universidade era quase totalmente marxista. Eu sei que eu sofri muita influência disso. E aprendi algumas coisas muito boas com os marxistas. Muito boas, que a gente precisava de pensar nelas. Mas tinha aquela história que a religião era o ópio do povo, e que a gente ficava pensando na vida eterna, e aí se resignava com qualquer coisa aqui. Eu acho que essa coisa entrou um pouco na minha cabeça. Então esse negócio, a vida eterna, essa coisa toda, era uma coisa que eu olhava meio com uma certa suspeição, talvez, ou sentia com uma certa suspeição. Na verdade, eu olho para trás e vejo que isso era uma bobagem terrível, porque eu acho que eu não conheci ninguém dentro de igreja que usasse a ideia da vida eterna para isso. Né? Para se resignar com a situação e a dizer, é assim mesmo, depois tem a vida eterna. Mas, na verdade, eu descobri que esse negócio todo tinha sentido. Agora, olha só uma coisa, irmãos, interessante. Porque eu quero tentar chegar nos 2 últimos sermões do Leandro. Eu recorri à oração desse jeito. E vê só, eu não tinha nenhuma fé grandiosa, não. Não ficava orando com certeza que ele ia ser curado. Na verdade, o que havia era aquele medo terrível. Eu acho que a maior perspectiva que eu tinha era que ele ia morrer mesmo. Então, eu recorri à oração,
Quer dizer, de alguma maneira, eu, meio entre aspas, coloquei alguma confiança em Deus, porque eu não tinha outra saída naquele momento. Não tinha mesmo. Eu estava numa situação limite, totalmente limite. Eu pensei num texto que eu não vou ler porque cometi um ato falho e deixei os óculos em casa. Mas é um texto que todo mundo conhece, pequeno, está em Lucas 5, de 1 a 5. Se vocês quiserem acompanhar aí, eu posso contar, eu acho que bem próximo de qualquer tradução. E a história era a seguinte: Jesus estava... Se reuniu um monte de gente em volta dele, e ele estava numa praia, e tinham 2 barcos de pescadores lá, e os pescadores estavam lá consertando a rede, né? Uma cena que eu já vi muitas vezes ali em Jurujuba, e nos tempos passados eu via em Charitas, o pessoal, depois que voltou da pesca, que a rede secou, consertando. E aí Jesus pediu a um deles, entrou no barco, pediu a um deles que se afastasse um pouquinho da praia para ele ter espaço. E ficou ensinando. E depois que ele acabou o ensino dele, ele virou para um dos pescadores, para Pedro, e falou: agora você faz o seguinte, você se afasta da praia e joga as redes mais para lá. E aí Pedro falou, e a expressão que está registrada aí por Lucas, eu acho que é essencial nessa história. Mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas, por causa dessa sua palavra, nós vamos lançar as redes. E aí eles fizeram uma pesca, assim, gigantesca. Na época que eu gostava de mergulho, o pessoal que fazia pesca submarina, quando pegava muito peixe, usava essa figura aqui, falava assim: hoje eu tive uma maré bíblica. Não é? Era muito comum isso aí, era um jargão, dizendo que pegou muita coisa. Agora, irmãos, vê só, Pedro, nesse momento, ele estava muito longe de saber quem era Jesus. Se a gente continuar lendo os evangelhos, isso vai ficar muito claro, né? Essa compreensão dele, e por parte dos outros discípulos, veio muito lentamente, muito mesmo. Na verdade, só foi se completar depois da ressurreição. Eu acho que eu posso dizer até que só foi se começar realmente a chegar no final, depois daquele sonho que Pedro teve, que o levou a ir batizar os gentios. Mas ele já tinha tido alguma experiência, alguma visão de quem era Jesus, que levou ele a falar: mestre, toda a nossa experiência, nós somos pescadores, toda a nossa experiência diz que a gente não vai pegar nada. Mas como você está falando, nós vamos lançar as redes. Eu acho que eu aprendi isso. E vê só, eu tenho 500 perguntas a respeito dessa história que eu contei aqui, que eu não tenho resposta para elas. Não são 500 não, mas tem algumas. Não é? Eu não sei por que ele foi curado e outras pessoas não foram. Eu não sei por que alguns motivos de oração que me fizeram orar muito, eu vi aquela resposta que eu esperava. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu posso usar essa minha experiência que eu já tenho
embora eu não tenha construído nenhuma fé brilhante, grande em cima dela, para recorrer a Jesus, confiando que Ele pode mudar as coisas. E às vezes, essa mudança é uma mudança muito diferente daquilo que eu pensava. Vê só, irmãos, eu não estou falando dessa coisa, é a vontade de Deus, então eu aceitei. Porque não é assim que as coisas, pelo menos comigo, que as coisas acontecem. Mas muitas vezes a resposta é diferente daquilo que eu estava pensando. E, voltando de novo, não é, a toda essa história, eu sei que se o meu irmão tivesse morrido naquela ocasião, eu ia superar aquele desespero. A dor não ia desaparecer. A perda ia continuar comigo para o resto da minha vida. Mas eu ia retomar a vida. Eu ia retomar a vida e, num sábado que repetisse aquele sábado de sol e de temperatura muito agradável, eu ia conseguir viver o sábado de novo com o mesmo prazer que eu vivia antes. E aí eu vou agora lá para a palavra do Leandro. Porque o Leandro falou sobre a possibilidade de mudança que Deus nos oferece. Eu falei de uma mudança, né, extremamente radical e profunda. Mas tem outras mudanças que parece que a gente não... Eu estou falando a gente, estou falando muito por mim, né? Não estou dentro de ninguém. Mas eu acho que eu não estou sozinho nisso. Que a gente não recorre a Deus. E, na verdade, a única maneira da gente aprender sobre Deus, a gente começar a construir uma confiança nele, eu não vejo outra maneira que não passe por essa experiência de recorrer a ele e ter uma resposta. O Leandro uma vez falou que incomodava um pouco ele, e a mim me incomoda também, o fato da gente estar estudando Bíblia a vida inteira e parece que sente pouca mudança. Às vezes eu fico pensando, caramba, se eu juntasse todo o tempo que eu tenho de escola dominical, já tinha uns 3 diplomas de 3º grau aí. Né? O que tem de hora-aula por trás desse negócio, né? Dos meus 58 anos de vida, caramba, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu fico vendo que falta essa experiência com Deus. Essa experiência que começa a me dar a confiança que as coisas podem mudar. E mudam muitas vezes. Mudam às vezes de uma maneira meio inesperada para mim. E olha só, às vezes, esse inesperado é uma coisa muito maravilhosa. Então eu vou contar uma outra coisa aqui. Uns 15 ou 20 anos depois dessa história, dessa metástase, eu estava fazendo uma trilha com um amigo meu, médico, professor da faculdade de medicina, que é amigo nosso há muito tempo. E, de repente, do nada, ele me saiu com o seguinte:
Olha, eu vou falar uma coisa para você, que eu acho que para você eu posso falar, porque se eu falar isso para qualquer outra pessoa, ela vai achar que eu sou um descacetado. Eu fico pensando que esse câncer foi a melhor coisa que aconteceu na vida do seu irmão. Olha só, talvez vocês me achem um descacetado. Eu não vou dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque isso aí só ele pode dizer isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que ele viveu uma angústia terrível. Ele tinha um filho novo, ficou com essa sensação que o filho dele ia viver a mesma história de orfandade que ele ia viver, que ele tinha vivido. Mas ele se tornou uma pessoa, quer dizer, ele não se tornou. Essa experiência o libertou de uma quantidade enorme de coisas. Eu ainda vou perguntar isso para ele, mas eu não tenho a menor dúvida que ele vai me dizer que ele aprendeu a viver muito melhor. Muito melhor. Que ele tira muito mais prazer da vida, passou a tirar, depois dessa história, do que tirava antes. E aí eu fico pensando, caramba, vamos tentar. Vamos, pelo menos como uma tentativa, confiar em Deus e pedir. Eu sinto que hoje a gente está vivendo um momento de um desânimo generalizado, uma desesperança generalizada. Uma coisa tão forte que eu acho que até o futebol, essa coisa que sempre foi essa festa nacional, né, perdeu muito disso na reação das pessoas. Parece que a gente olha e fala, parece não, porque eu estou ouvindo as pessoas falarem. Não tem jeito. Olha só, voltando para a palavra do Leandro, a gente não vai mudar o mundo. E nós não nos vamos transformar numa pessoa completamente diferente do que nós somos. Por mais que eu queira deixar de ser alto, assim como eu sou, e passar a ser baixo, não vai acontecer isso, de jeito nenhum. Mas Deus certamente coloca diante de nós possibilidade de mudança, não só na gente, mas fora da gente. Então eu vou contar uma outra coisa aqui. Vai acontecer lá no Teatro Municipal, que dia que é o concerto beneficente lá da Grota? 5 de julho? 25 de julho. Eu sabia a data, mas deu um branco aqui. Olha só, no dia 25 de julho vai acontecer um concerto beneficente lá no Teatro Municipal. Vai estar a Orquestra da Grota, lá do Projeto da Grota. Vai estar a Camerata Laranjeiras, que já tocou aqui na igreja, num outro concerto beneficente. E que era uma história muito interessante. 2 meninos que saíram lá da Grota, se tornaram músicos lá. Foram para os Estados Unidos, fizeram uma carreira. 2 irmãos. E um deles estava com câncer no cérebro, que exigia uma cirurgia carésima, mas muito cara. E o pessoal da Grota começou o movimento aqui para levantar dinheiro. Esse grupo, a Camerata da Laranjeira, que é lá do Rio, eles vieram fazer um concerto aqui para isso. Vai tocar também o David Till. O David Till é um violoncelista inglês, que eu não sei até exatamente como está agora, mas até uns tempos atrás ele dividia a vida dele entre a Inglaterra e o Brasil. A gente que fica tão desanimado, parece que ele gosta muito daqui, muito mesmo. E olha só, o David Till, por causa
do que ele fez em música, ele atualmente é Sir David Teal, né? A Sereníssima Majestade Britânica deu a ele o título de Knight of the British Empire. E de vez em quando ele vai lá tocar com os meninos da Grota. E vai estar lá no Municipal tocando. Eu fico pensando, olha só, como é que esse negócio começou? Começou com uma senhora, e eu sei dessa história porque ela era quase vizinha nossa, morava bem perto da gente lá em São Francisco. Ela era amiga da minha sogra, e o filho dela se tornou amigo meu. Ela começou a ir lá para a Grota para fazer reforço escolar. A Grota, para quem não sabe, é uma comunidade grande que fica escondida num vale, é pouco visível, ali em São Francisco. Eu ouço tiro quase todo dia, vindo de lá. Às vezes é muito tiro. Mas ela começou a fazer isso. E aí os filhos dela, de vez em quando, iam lá. E um deles começou com esse projeto de ensinar violino na Grota. Olha só, quem já teve contato com o violino sabe que instrumentozinho complicado para se tocar, não é? Que é o violino. Eu não sabia que ele estava com esse projeto, porque foi esse filho dela que era amigo meu. Se ele tivesse me dito isso, eu ia falar, olha, cara, procura um psiquiatra porque você está ruim da cabeça. Só que esse negócio funcionou. Atualmente, além desse grupo na Grota, eles têm núcleos em alguns outros lugares. Tem um aqui no Morro do Estado, tem um numa comunidade ali no Badu, tem outros que eu não sei onde estão. Tem uma quantidade enorme de crianças e adolescentes aprendendo música, e aí eles exigem que quem participe do projeto esteja na escola também. Isso está fazendo o pessoal estudar. E o Alexandre aqui do Louvor, né? Vê só, ele é professor de inglês e ele deu aula há algum tempo numa escola lá dentro da Grota. Apesar de o que está com mais frequência na cabeça dele ser sexo, drogas e rock and roll, né? Ele é capaz de fazer umas coisas muito legais. Ele é amado pelos alunos dele, mas é amado mesmo. E aí ele começou a convidar os alunos para ir lá para o coral. E com essa brincadeira, a gente tem algumas pessoas que participantes da Orquestra da Grota, que estão há alguns anos já cantando com a gente. E eu vi uma coisa, a transformação incrível numa pessoa que era um adolescente bizonho de comunidade e que hoje está fazendo um 3º grau em música. E que quando eu vejo ele tocando, eu vejo um sujeito com a postura de músico. Eu já tive a oportunidade de ver ele sendo o espala de um grupo. O cara que está tocando ali, mas que tá sendo responsável pelo que o grupo está fazendo. E fico pensando, caramba, que enorme transformação se fez. Não acabou com a guerra do Afeganistão, não. E essa menina, para quem vai ser feito esse concerto beneficente, há 3 anos atrás, ela vivia hospitalizada porque ela tinha uma alergia. Ela morava numa casa cheia de infiltração, os pais eram muito pobres, não tinham dinheiro para consertar. E essa infiltração, essa umidade lá, disparava a alergia dela. Ela vivia em um hospital. Estava muito ruim. E aí, de novo, o pessoal da Grota começou a fazer concertos para tentar levantar dinheiro para consertar a casa delas. Fizeram um lá na Betânia, né, que eu sei que arrecadou uma quantia que foi bem significativa para esse negócio. E eles consertaram a casa, ela saiu daquela coisa terrível que ela vivia.
E agora ela entrou aí numa seleção para Berklee, que é uma escola de música lá em Boston, realmente top de linha. O pessoal de música em qualquer lugar do mundo sabe o que é Berklee. Ela ganhou uma bolsa para a universidade, quer dizer, ela não vai pagar o curso, mas ela precisa de se manter lá. E agora eles estão fazendo esses concertos para levantar dinheiro para a manutenção dela, que é uma boa grana. Com esse real desvalorizado, então, é um bocado de dinheiro. Mas eu fico pensando, caramba, que transformação é possível? E eu sei que Jesus está nos chamando para isso. Com absoluta certeza, Jesus está nos chamando para isso. Para essas transformações que são transformações de situações limites, que a gente não vê possibilidade de saída, como essa história que eu contei. Para outras também, que não chegam a esse ponto, mas que podem mudar. Essa menina tinha uma chamada aí feita por um cara que era pianista. E a outra história interessante também. O cara era pianista e ele começou a ter uma doença aí que eu não sei o que é. Ele era um pianista, um concertista, badalado. Ele começou uma doença que começou a afetar, eu acho que os músculos ou o comando nervoso para os músculos. E depois ele sofreu um acidente porque ele tinha sido contratado para gravar todo o Cravo Bem Temperado, que é uma série de obras de Bach, né, para o teclado. E a gravadora que o contratou, eles alugaram uma igreja num país aí da América Central, não sei se foi Polônia. Não, Polônia não é América Central, desculpe. Eu sei que era América Central, não me lembro qual. Alugaram, porque a igreja tinha uma acústica muito boa, né? Para vocês verem o nível do cara qual era. Né? Eles alugaram uma igreja, colocaram todo um equipamento de gravação lá, uma equipe de gravação, e ele ficou gravando. Esse negócio demorou. E um dia ele saiu de lá à noite e estava voltando para o hotel, ele foi assaltado e deram uma paulada na cabeça dele, parece que só agravou muito essa questão, e ele precisou não pôde mais tocar piano, perdeu o movimento das mãos. E aí ele se transformou e virou regente. E ele está participando ativamente, não sei se tem acompanhado, né? E tem uma chamada aí na internet que ele fala uma coisa que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém. Esse alguém pode ser eu, ou pode ser outra pessoa. Não é? Eu não posso mudar completamente o meu mundo, mas eu posso mudar. E eu posso ser o agente que Deus vai usar para usar o mundo, para mudar o mundo de outras pessoas. Mesmo que a situação que precise ser mudada seja uma situação limite. Que Deus ajude a gente a não abrir mão dessa possibilidade. Amém.